Fala, animais, bem-vindos a mais um vídeo sobre a série Stargirl, chegando agora no 6º episódio com o nome A Sociedade da Justiça. Apesar desse título e apesar também de mostrar a primeira missão da nova Sociedade da Justiça, o episódio tem muito foco nos vilões, em especial o casal Mestre dos Esportes e Tigresa. Embora a gente já tenha visto os dois antes, esse é o primeiro episódio que eles aparecem com mais destaque em ação e a gente pode ver mais tanto das habilidades quanto do visual deles, né? Eles têm uniformes bem fiéis a algumas das versões dos quadrinhos, não necessariamente a versão mais conhecida de cada um. A Tigresa, por exemplo, é a primeira Tigresa usando o uniforme da segunda filha deles, a Artemis. E o episódio abre mostrando o fanatismo da família toda por esportes, né? Porque a Artemis está jogando no time de futebol americano e essa cena tem como trilha o Twilight Zone do Too Unlimited, que era uma música usada muito em academia nos anos 90. Outro vilão que aparece um pouco mais, já tinha aparecido um pouco no episódio anterior, é o Jogador, que aqui a gente fica sabendo um pouco mais das habilidades dele, que ele sofreu um upgrade, né? Porque nos quadrinhos ele era só um apostador, ele não tem poder nenhum nas duas versões, mas aqui a gente vê que ele é um gênio das probabilidades e também um hacker. Só que tem mais uma informação que difere dos quadrinhos. A inteligência artificial do Dr. Meia-Noite identifica o jogador como o arqui-inimigo dele. E nos quadrinhos o jogador era inimigo de outro membro da Sociedade da Justiça, o Lanterna Verde. Falando na Lanterna, o episódio anterior acabou com o Pat descobrindo que a Courtney roubou o equipamento de alguns heróis da sociedade. Entre eles a bateria do Lanterna Verde, que agora ele dá uma dura nela e fala o quão perigoso ela é. Só que ele fala que, por sorte, ela não correu nenhum perigo porque não tá com o anel. Aí vem uma dúvida que tá remoendo em todo episódio, né? Onde tá o anel do Alan Scott, o Lanterna Verde? Essa primeira missão da nova sociedade é justamente para deter a Sociedade da Injustiça, que está hackeando um equipamento de comunicação da Empire Enterprises, que nos quadrinhos é a empresa da Veronica Carroll, que é uma oponente da Mulher Maravilha. É interessante que essa talvez seja o primeiro easter egg na série que não envolve o legado da Sociedade da Justiça. Falando um pouco dos heróis agora, é interessante como eles tentam nesse episódio criar uma relação da Pantera e da Doutora Meia-Noite com os predecessores delas. Porque nos quadrinhos elas tinham contato direto com eles, e aqui isso é feito de uma forma de admiração por eles bem diferente. A Pantera começa a ver os vídeos do Ted Grant, o Pantera original, né? Que aí a gente descobre que ele também é campeão dos pesos pesados de boxe nessa realidade, assim como nos quadrinhos. E ela admira muito ele por ter dado a volta por cima na vida. Já a Beth tá tendo como melhor amigo a inteligência artificial do Dr. Meia-Noite. Já o Homem-Hora, que tem um legado mais direto, ele conversa com o Pat agora, mais abertamente, sobre quem ele é, e o Pat alerta para uma coisa interessante, que é o fato do porquê o pai dele fez o poder da ampulheta durar apenas 1 hora, porque ele sabia que o poder era viciante. Como eu disse em vídeos anteriores, os dois Homens-Horas chegaram a se viciar nesse poder e na droga que dava poderes para eles. E isso fica bem mais claro na hora que o Homem-Hora entra na luta contra os vilões, porque no momento que ele ativa a ampulheta, parece que dá um barato nele, ele já fica mais agitado, mais agressivo. Voltando para a luta, o Homem-Hora troca muitos golpes com o Mestre dos Esportes, até apanha um pouco demais. Como todo bom adolescente tem que dar apelido pro seu inimigo, né? Então ele chama ele de Jason Voorhees, que é claro, é o Jason de Sexta-feira 13, por causa da máscara, não tem como não pensar nele. E de Gretzky, que esse eu tive que ir atrás mesmo, que eu não entendo de esportes, mas é o Wayne Douglas Drexy, que é um jogador e técnico canadense de hóquei. O clímax da luta, aliás, a gente já viu uma parte dele antes, porque é a mesma cena usada de teaser. Voltando um pouco para os vilões, a gente vê uma conversa do Geada com o filho dele, porque é o aniversário da finada esposa dele, mãe do filho. E aí a gente vê como o relacionamento deles é bem diferente do que é nos quadrinhos. Nos gibis, o Geada original não tinha poderes, ele usava uma arma de gelo, mas que foi afetando o DNA dele com o tempo. Então, quando a esposa dele ficou grávida,
o filho já nasceu com os poderes. Nesse episódio, a hora que o Geada Jr. sopra as velas de aniversário, a gente percebe que teve um efeito de superpoder ali. Então ele deve estar desenvolvendo suas habilidades. Nessa mesma cena, um pouco antes, a gente vê novamente o cinema da cidade, que está com um filme chamado Strange Adventures, que é o nome de um quadrinho clássico da DC, que publicou quase sempre só ficção científica, e onde saíram personagens como o Homem-Animal e o Adam Strange. No final do episódio, a Sociedade da Injustiça tem uma nova reunião, e aí a gente tem a confirmação de mais algumas coisas. A violinista é de fato esposa do violinista original, e como a gente estava supondo antes, ela está tentando curar o Onda Mental com a música do violino dela. E agora a gente sabe o porquê ela está tão esforçada nisso. O Onda Mental é essencial para os planos da máquina que o Rei Dragão está construindo, seja lá o que ela for. Então abre de novo o leque para a gente imaginar que ou o Onda Mental vai sair do coma, ou o filho dele, que já está desenvolvendo seus poderes, vai se tornar o novo Onda Mental. Nesse episódio a gente teve muito mais ação do que todos os outros juntos, provavelmente. Nem sempre muito bem representado. As lutas têm altos e baixos, enquanto é uma luta só com coreografia mais comum, principalmente com a Stargirl contra o Mestre dos Esportes, foi uma parte muito positiva da luta, mas quando tem cenas onde os poderes são mais essenciais, como no Homem-Hora contra o mesmo Mestre dos Esportes, ficou um pouco estranho, né? Mas a série continua mantendo bem a nossa atenção, cada vez mais desenvolvendo a trama, até porque agora chegou praticamente na metade da temporada. A temporada tem só 3 episódios. Então a gente se vê semana que vem, mais episódio de Stargirl aqui no canal. Se inscreva, toque no sininho aí para ser avisado quando tem vídeo novo e visite o falaanimal.com.br. Até o próximo vídeo.